Nessa altura do campeonato, você já deve saber que o mundo que vivemos hoje é e sempre foi manipulado por forças ocultas que comandam nas sombras. Também deve saber que boa parte dos conflitos políticos, sociais e culturais não são apenas frutos do acaso. O que para muitos idiotas úteis seria apenas teoria da conspiração, para todos que não fazem parte dessa lacrosfera, é mais do que uma teoria, é um fato. E se for para listar fatos como teorias, vamos conversar e analisar sobre a teoria da subversão ideológica e revolução cultural, que são palavras bonitas para dizer transformar a sociedade em merda e dessa merda criar uma nova sociedade. Se você é um desses cheirosos da nova sociedade e se espantou com a minha linguagem nada neutra e bastante visceral, se prepare, pois ao decorrer desse vídeo vou provar que suas ideologias de merda que fazem você se sentir o diferentão ao militar por coisas nobres, na verdade, é um plano para a dominação mundial, destruindo sociedades de dentro para fora, tornando sua população mais fraca, burra e manipulável. Essa teoria não vem dos Estados Unidos malvadão, criador de sanções, ou de qualquer lugar comandado pela direita fascista. Um tal de Yuri Bezmenov, um ex-agente da KGB, nos deixou um alerta direto há tempos atrás. E ele dizia: existe um plano de subversão ideológica em curso, e ele já está avançado. Subversão, na terminologia soviética, significa sempre uma atividade distratora e agressiva, visando a destruir o país, nação ou área geográfica do seu inimigo. Então não há românticos lá, de forma alguma. Nada de explodir fontes, nada de microfilmes em lata de Coca-Cola, nada desse tipo. Sem nonsense James Bond. A maior parte desta atividade é aberta, legítima e facilmente observável se você se der ao tempo e trabalho de observá-la. Não é crime. Exatamente por causa do conceito errado, manipulação de termos. Nós achamos que o subversor é uma pessoa que vai explodir nossas lindas pontes. Não. Subversor é um estudante que vem para intercâmbio, um diplomata, um ator, um artista, um jornalista como eu fui há 10 anos atrás. E é isso que faremos no vídeo de hoje. Vamos mergulhar na mente desse informante soviético e analisar como sua mensagem ecoa nos dias atuais, especialmente aqui no Brasil, onde ideologias polarizadas dividem o país. Mas será que isso é só uma coincidência ou parte de um plano maior? As 4 fases da subversão ideológica. Bom, Bezemov explicou que a subversão ideológica acontece em 4 fases, todas cuidadosamente planejadas para destruir a estabilidade de uma nação. De acordo com a minha opinião e a opinião de muitos desertores do meu calibre, apenas cerca de 15% do tempo, dinheiro e mão de obra são gastos na espionagem como tal. Os restantes 85% são um processo lento que chamamos de subversão ideológica ou de medidas ativas, Active Merpriati na linguagem do KGB ou guerra psicológica. O que basicamente significa é mudar a percepção da realidade de cada americano, a tal ponto que, apesar da abundância de informação, ninguém seja capaz de chegar a conclusões sensatas no interesse de defender a si mesmo, as suas famílias, a sua comunidade e ao seu país. É um ótimo processo de lavagem cerebral que ocorre muito lentamente e é dividido em 4 etapas básicas. A primeira fase se chama desmoralização. Primeiro, a sociedade é desmoralizada. Durante 15 a 20 anos, uma geração inteira é doutrinada com ideologias que enfraquecem seus valores e crenças tradicionais. Educação, mídia, cultura, tudo é infiltrado. Primeiro é a desmoralização. São necessários de 15 a 20 anos para desmoralizar uma nação. Por que tantos anos? Porque este é o número mínimo de anos necessários para educar uma geração de estudantes no país do seu inimigo, expostos à ideologia do inimigo. Por outras palavras, a ideologia do marxismo-leninismo está a ser injetada nas cabeças moles de pelo menos 3 gerações de estudantes americanos, sem ser desafiada ou contrabalançada pelos valores básicos do americanismo, do patriotismo americano. O resultado? O resultado você pode ver. A maioria das pessoas que se formaram na década de 60, desistentes ou intelectuais incompletos, estão agora ocupando posições de poder no governo, na função pública, nas empresas, nos meios de comunicação de massa, no sistema educacional. Você está preso a eles. Você não pode se livrar deles. Eles são contaminados. Eles são programados para pensar e reagir a certos estímulos de acordo com um determinado padrão. E você não pode fazê-los mudar de ideia, mesmo que os exponha a informações autênticas, mesmo que prove que branco é branco e preto é preto. Você ainda não consegue mudar a percepção básica e a lógica do comportamento. Ou seja, nessas pessoas, o processo de desmoralização é completo e irreversível. Para livrar a sociedade dessas pessoas, serão necessários mais 20 ou 15 anos para educar uma nova geração de pessoas com mentalidade patriótica e bom senso que estariam agindo em favor e no interesse da sociedade dos Estados Unidos. E, no entanto, essas pessoas que foram programadas e, como você diz, no local, e que são favoráveis a uma abertura com o conceito soviético, essas são as mesmas pessoas que seriam marcadas por extermínio neste país. A maioria deles, sim. Simplesmente porque o choque psicológico quando virem no futuro, o que a bela sociedade da igualdade e da justiça social significa na prática, obviamente eles se revoltarão. Serão pessoas muito infelizes e frustradas. E o regime marxista-leninista não tolera essas pessoas. Obviamente eles se juntarão aos elos dos dissidentes. Ao contrário dos atuais Estados Unidos, não haverá lugar para dissidência no futuro América marxista-leninista. Aqui você pode ficar popular como Daniel Ellsberg e podre de rico como Jane Fonda por ser dissidente, por criticar o seu Pentágono.
No futuro, essas pessoas serão simplesmente esmagadas como baratas. Ninguém lhes vai pagar nada pelas suas belas e nobres ideias de igualdade. Isso eles não entendem, e será um grande choque para eles, é claro. O processo de desmoralização nos Estados Unidos já está basicamente concluído nos últimos 25 anos. Na verdade, está ultrapassado, porque a desmoralização atinge agora áreas onde anteriormente nem mesmo o camarada Andropov e todos os seus especialistas sonhariam com um sucesso tão tremendo. A maior parte disso é feita por americanos para americanos, graças à falta de padrões morais. Como mencionei antes, a exposição a informações verdadeiras não importa mais. Uma pessoa desmoralizada é incapaz de avaliar informações verdadeiras. Os fatos nada lhe dizem. Mesmo que eu cubra de informações, de provas autênticas, de documentos, de fotos, mesmo que eu leve a força para a União Soviética e lhe mostre o campo de concentração, ele se recusará a acreditar até receber um chute, seu traseiro gordo. Quando uma bota militar bater em seu saco, ele entenderá, mas não antes disso. Essa é a trágica da situação de desmoralização. Então, basicamente, a América está presa à desmoralização. E a menos que, mesmo que comecemos agora, aqui nesse minuto, comecemos a educar a nova geração de americanos, ainda serão necessários 15 a 20 anos para reverter a maré da percepção ideológica da realidade de volta à normalidade e ao patriotismo. Hoje, vemos no Brasil um intenso debate sobre identidade, moralidade e até mesmo a construção de valores tradicionais como família, religião e patriotismo. Não parece familiar? E eu não me sinto em condições políticas de, pelo fato de ter passado 4 dias na Alemanha Oriental, já poder julgar se o sistema socialista deles é ótimo ou se não é ótimo. Sinceramente, não me sinto em condições. Eu acho que seria precipitação da minha parte fazer um prejulgamento de uma coisa que eu não teria condições de fazer. Agora, é bem verdade que implantar um sistema socialista... Sabe qual é a experiência que eu tenho? De 31 dias de cadeia, quando tentei implantar o socialismo na cela. É duro. É duro. Quem é que mora com a sogra ou com a mãe para saber o quanto é duro implantar o socialismo dentro de casa? A experiência que eu tenho é da cadeia. A gente estava preso em 13 companheiros e a gente precisava dividir responsabilidade. Um dia um vai servir o café, outro dia um vai lavar o banheiro, outro dia um vai e tal. E, neguinho, olha, tinha hora que você tinha que execrar a gente, porque tinha nego que não queria cumprir sua tarefa. Então, na medida que você estabelece um sistema social, que você estabelece uma certa igualdade entre as pessoas, tá? Você vai ter que tomar providências para quem não cumpre isso. Não é verdade? Quer dizer, então eu penso que a questão do socialismo é menos teoria e mais prática. Porque eu penso que, embora você possa ter uma baita de uma teoria, sabe, de um esquema perfeito, na hora que você vai executar, é preciso saber como é que funciona a cabeça das pessoas. É preciso saber qual é o grau de educação das pessoas. É preciso saber qual é os compromissos ideológicos daquelas pessoas. E aí é que vem os problemas. Aí é que você leva 20, 30, 40, 50 anos para implementar, sabe, um sistema. E às vezes você não consegue implantá-lo. A pessoa pergunta, bom, ô Lula, mas em Cuba tem corrupção. Quero dizer para vocês que deve ter, e muita. Agora, não tanto quanto o Brasil. Não tanto quanto o Brasil. Na União Soviética tem corrupção? Deve ter, e muita. Não descarada como a do Brasil. Então, como eu não sou especialista nem em Cuba, nem na União Soviética, eu sou um pouco especialista no Brasil, eu queria confessar para vocês que eu não vejo nenhum modelo que pudesse servir para o Brasil. Eu acho que tampouco a modernização do chamado capitalismo, sabe, com o modelo da social-democracia sueca, é humanamente impossível ser aplicado no Brasil, por uma razão muito simples. O que acontece nos países sociais-democratas é o capitalismo elevado às suas últimas consequências. E para dar certo aquilo, é preciso que haja o terceiro mundo velho de guerra para ser explorado para poder dar certo a social-democracia. Porque é graças à exploração do Brasil, da América Latina, da África e da Ásia que é possível você elevar o padrão de vida, sabe, da mesma forma que nos Estados Unidos. Então eu penso que acredito numa outra sociedade, acredito piamente. Eu acredito numa sociedade em que não exista injustiça, que as pessoas não sejam desiguais, tratadas de forma desiguais socialmente, que as pessoas ganhem, sabe, salários mais ou menos compatíveis com a necessidade de todo mundo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, cara, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso,
ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Segunda fase, desestabilização. Depois vem a desestabilização política, econômica e social. As instituições começam a ruir, gerando o caos. A próxima etapa é a desestabilização. Desta vez, o subversor não se importa com suas ideias e com os padrões de seu consumo. Se você come junk food e fica gordo e flácido, isso não importa mais. Desta vez, são necessários apenas 2 a 5 anos para desestabilizar uma nação. O que importa é o essencial. Economia, relações exteriores, sistemas de defesa. E podemos ver claramente que em algumas áreas, em áreas tão sensíveis como a defesa e a economia, a influência das ideias marxistas-leninistas nos Estados Unidos é absolutamente fantástica. Eu nunca poderia acreditar, há 14 anos, quando cheguei a essa parte do mundo, que o processo seria tão rápido. Nos últimos anos, temos visto no Brasil uma série de crises políticas e econômicas que parecem não ter fim. Mas no cenário global, isso não é diferente. Basta olhar para os Estados Unidos, Europa e América Latina. Terceira fase, crise. A terceira fase é a crise. O sistema entra em colapso e as pessoas começam a aceitar qualquer solução, mesmo que seja radical. A próxima etapa, claro, é a crise. Pode levar apenas 6 semanas para levar um país à beira da crise. Você pode ver isso na América Central agora. Agora eu pergunto a vocês. Você acha que estamos chegando nessa fase? Ou já estamos nela? Por fim, após a crise, vem a normalização, quando o novo regime, geralmente autoritário, se instala e tudo passa a ser aceito como um novo normal. E depois da crise, com uma mudança violenta de poder, estrutura e economia, temos o chamado período de normalização. Pode durar indefinidamente. A normalização é uma expressão cínica emprestada da propaganda soviética. Quando os tanques soviéticos entraram na Checoslováquia em 1968, disse o camarada Brezhnev, agora a situação na fraterna Checoslováquia está normalizada. Mas isso é o que acontecerá nos Estados Unidos, se vocês permitirem que todos esses idiotas levem o país à crise. Prometam às pessoas todos os tipos de guloseimas e o paraíso na terra, desestabilizem a sua economia, eliminem o princípio da livre concorrência no mercado e colocaram um governo irmão mais velho em Washington DC com ditadores benevolentes como Walter Mondale, que prometerão muitas coisas. Não importa se as promessas serão cumpridas ou não. Ele irá a Moscou para beijar o traseiro da nova geração de assassinos soviéticos. Não, deixa pra lá. Ele criará falsas ilusões de que a situação está sob controle. A situação não está sob controle. A situação está repugnantemente fora de controle. A maioria dos políticos, meios de comunicação e sistema educacional americanos treinam outra geração de pessoas que pensam que estão vivendo em tempos de paz. Falso. Os Estados Unidos estão em estado de guerra. Guerra total não declarada contra os princípios básicos e os fundamentos deste sistema. E o iniciador desta guerra não é o camarada Andropov, é claro. É o sistema, por mais ridículo que possa parecer, o sistema comunista mundial, ou a conspiração comunista mundial, quer eu assuste algumas pessoas ou não dou a mínima. Se você não está com medo agora, nada pode te assustar. Mas você não precisa ficar paranoico com isso. O que realmente acontece agora é que, ao contrário de mim, temos literalmente vários anos de vida, a menos que os Estados Unidos acordem. A bomba relógio está funcionando. A cada segundo, o desastre se aproxima cada vez mais. Ao contrário de mim, você não terá para onde desertar, a menos que queira viver na Antártica com pinguins. A revolução cultural atual. Bezemov nos alertou que a subversão não precisa de tanques ou armas. Hoje, ela acontece através de uma revolução cultural. Ideologias progressistas ou conservadoras são empurradas com força no seu rabo. Mas será que o objetivo é realmente a justiça social? Ou estamos sendo jogados uns contra os outros? No Brasil, vemos isso claramente. Discussões inflamadas nas redes sociais, narrativas conflitantes e cada vez mais a censura sendo tratada como algo necessário para proteger a democracia. E agora, como evitar o colapso? Você deve estar pensando nesse exato momento. Ok, mas e agora? Bom, se o que Yuri Bezemov disse é verdade, estamos caminhando para o colapso ou ainda há tempo para reagir? A primeira arma contra a subversão é o conhecimento. Precisamos entender as ideologias que nos cercam, analisar os discursos que consumimos e, acima de tudo, manter o diálogo aberto, não deixando ser manipulado por nenhum dos lados da mesma moeda. Então, o que fazemos? Qual é a sua recomendação ao povo americano? Bem, o que imediatamente me vem à mente, é claro, que deve haver um esforço nacional muito forte para educar as pessoas no espírito do verdadeiro patriotismo número 1. Número 2, explicar-lhes o perigo real do governo socialista, comunista, seja lá o que for, do estado de bem-estar social, do governo irmão mais velho. Se as pessoas não conseguirem compreender o perigo iminente desse desenvolvimento, nada jamais poderá ajudar os Estados Unidos. Você pode dar adeus à sua liberdade, incluindo a liberdade dos homossexuais, dos presidiários. Toda essa liberdade irá desaparecer, evaporar em 5 segundos, incluindo as vossas preciosas vidas. A segunda coisa, no momento em que pelo menos uma parte da população dos Estados Unidos estiver convencida de que o perigo é real, terá de forçar o seu governo. E não estou falando de enviar cartas, assinar petições e toda essa bela e nobre atividade. Estou falando sobre forçar o governo dos Estados Unidos a parar de ajudar o comunismo.
Porque não há outro problema mais premente e urgente do que impedir que o complexo industrial militar soviético destrua tudo que resta do mundo livre. E é muito fácil de fazer. Sem crédito, sem tecnologia, sem dinheiro, sem reconhecimento político ou diplomático e, claro, sem idiotices como grandes negócios para os... O povo soviético, 270 milhões de soviéticos, ficará eternamente grato se parar de ajudar um bando de assassinos que estão agora no Kremlin e a quem o presidente Reagan respeitosamente chama de governo. Eles não governam nada, listam todas essas complexidades da economia soviética. Então, básicas, duas respostas ou soluções muito simples, talvez simplistas, mas mesmo assim são as únicas soluções. Eduque-se, entenda o que está acontecendo ao seu redor. Você não está vivendo em uma época de paz. Você está em estado de guerra. E você tem pouco tempo precioso para se salvar. Você não tem muito tempo, principalmente se estiver falando da geração mais jovem, não sobra muito tempo para convulsões e masturbação sexual ao som da bela música disco. O mundo pode estar em crise, mas quem decide o futuro ainda somos nós. A pergunta é: qual caminho você vai escolher? E aí, você acredita que o Brasil e o mundo estão sendo manipulados? Ou será que o Bezamov exagerou? Deixe seu comentário aqui abaixo. E se você quer entender mais sobre como o mundo pode estar mudando debaixo dos nossos olhos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade está mais perto do que você imagina, mas só se você tiver coragem de enxergá-la.